das coisas que muitos têm dúvidas e que se cria muitas histórias e conspirações e que o cinema explora isso muito, livros, eu acho, quadrinhos, quem sabe, é a relação de ETs com os governos. Aquela coisa super secreta, que eles têm conhecimento e que eles guardam em bases super secretas e que eles sabem da verdade. As histórias, as dúvidas, as conspirações são tantas que, se eu não me engano, no ano retrasado, ano passado, não me lembro, o governo americano abriu um espaço no site deles para que as pessoas, né, curiosas, possam perguntar sobre qualquer tipo de coisa relacionada ao governo, né, alguma curiosidade, coisas que não são debatidas publicamente, e parece que a grande maioria, acho que mais que 80% das pessoas perguntaram sobre os ETs. Vocês guardam ETs? Como é que é esse negócio? E obviamente que o governo americano negou tudo e etc, etc. Pois bem, muitos que me acompanham sabem que eu sou uma pessoa muito cética a vários tipos de coisa, principalmente a coisas mirabolantes, extravagantes e conspiratórias, tais como esta. Claro que eu não vou botar minha mão no fogo por nada, né? Eu não sei, eu não tô lá no governo para saber se realmente os caras têm algum contato lá. Eu estou lavando as minhas mãos, mas eu, Pedro, não acredito em nada disso e vou dar os meus motivos do porquê. Eu já disse aqui 1 bilhão de vezes, né? Mas não custa nada repetir para quem for novo no canal, que eu servi, né, a aeronáutica por 4 anos. E a base que eu servi da aeronáutica, eu não sei se é a única, mas é uma das únicas do Brasil que também tem função ali aeroespacial. Tem instituições dentro dessa base aérea que fazem foguetes, satélites, enfim, estudo sobre o espaço. Para quem não sabe, eu servi no DCTA, que é o antigo CTA, né? Eu acho que está mais popular ainda as pessoas chamarem de CTA. Enfim, a base aérea está aqui, tem as suas instituições e tudo mais, é gigantão lá e tudo mais. Só que tem uma instituição que se chama IEAV, que, se não me engano, é Instituto de Estudos Avançados, que ele fica fora dentro do aglomerado de instituições. Ele fica isolado, ele fica fora da base aérea. E eu lembro que, pelo fato de ser ali relacionado ao espaço, estudos avançados, estar isolado dos demais, estar numa área isolada, muitos achavam, né, assim, na minha criação, ali, quando eu era menor um pouco, que ali tinha alguma coisa, que eles guardavam alguma coisa super secreta, que eles mexiam em coisas super secretas e que lá tinha ET. Enfim, essas histórias, essas conspirações foram criadas por pessoas que não estão lá diretamente relacionadas com a instituição e tudo mais. Anos mais tarde, né, como eu disse, eu comecei a servir e eu fui para esse IAV umas 2 ou 3 vezes, né? Não fui a fundo lá do negócio, né? Mas enfim, eu fui lá, vi que não é nada assim fora do normal, e eu conheci muita gente que trabalhava lá e relatou que nada extravagante, era tudo ali completamente normal. Obviamente que acontecia algumas coisas secretas lá, né, pelos engenheiros, e que por isso eles precisavam ali de um lugar mais privado, mais isolado, né? Mas bem longe das conspirações e extraterrestres, etc, etc. E eu fico imaginando, se isso aconteceu aqui no Brasil, né? Obviamente que em países assim onde há um peso muito maior de avanço tecnológico, né? Onde, no caso dos Estados Unidos, eles estão vivendo, né? Vivem entrando em combates, em guerras, em conflitos, ou então vivem querendo expandir seus conhecimentos aeroespaciais com a NASA, etc, e blá 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 blá, que é estar ali na vanguarda, né, do conhecimento espacial. Com certeza iria se criar esse tipo de conspiração, né? Com certeza lá tem instituições que desenvolvem coisas ultra secretas, né, e coisas que provavelmente eles vão usar mesmo, ao contrário do Brasil, que é mais para, sei lá, enfeite. E com certeza eles guardam aquilo a 7 chaves mesmo. E tem uma série no History Channel, se eu não me engano, que se chama Caçadores de OVNIs. Eu posso estar falando alguma merda, né? Eu posso estar trocando o nome, mas enfim. E eles viram e mexem, queriam
se infiltrar, por assim dizer, né, ou obter algum tipo de informação de algumas bases ultra secretas dos Estados Unidos, porque eles achavam que lá tinha ET. Então eles foram na suposta Área 51, né, que não tem esse nome, mas é onde as conspirações apontam que seja a Área 51. Depois eles foram para a nova Área 51, porque lá tinha ficado muito evidente a primeira, né, caiu na boca da massa. Aí eles tiveram que mudar para uma nova Área 51. Depois eles foram numa Área 51, como é que é? Subaquática, por assim dizer, onde guardava OSNIs, eu acho que esse é o nome, né, que era objetos subaquáticos não identificados. ET não é só espaço, também tem do fundo do mar, tipo, era uma coisa muito louca mesmo. O que mais se tinha lá era teorias do governo guardando ETs e coisas do tipo. Com certeza essas bases que eles tentaram se filtrar, né, ou tirar alguma informação, guardam coisas ultra secretas, porém muito longe, ao meu ver. Como eu disse, estou lavando as mãos, não sei. Com certeza coisas desenvolvidas por nós mesmos, né? Quer dizer, por eles, né? Para ser usado em, sei lá, que for, explodir gente. Mas, é claro, tem aqueles casos famosos, né? Como a Batalha de Los Angeles, o ET de Roswell. Esses casos, eu não sei de todos aqui, mas eu sei que tem bastante casos aí famosos e que, por coincidência ou não, né? A maioria dos famosos, né, se encontram nos Estados Unidos, né? Nesse, por exemplo, né, vou pegar um exemplo aqui nesse caso, que é um dos, acho que talvez o mais famoso, que é o ET de Roswell. Para quem não sabe, acho que em 1947 caiu uma nave espacial no deserto de Roswell, né, Novo México, né, dos Estados Unidos, e os militares chegaram lá, recolheram tudo rapidamente, e, enfim, depois fizeram uma nota lá que não explicava muito bem o que acontecia, o que aconteceu. Falaram que era um balão nossa, tá foda, hein? Um balão meteorológico, e que tinha testemunhas que viram que era uma nave com formato de discos e que havia corpos, né? E aqueles corpos não pareciam humanos, enfim, né? Tanto até que gerou aquele famoso vídeo da autópsia, né, do ET, que mais tarde foi comprovado que era fake. E esse é um dos casos assim mais famosos de ETs guardados pelo governo. Só que nesse mesmo deserto de Roswell existe uma base militar, né, da Força Aérea Americana. Se eu não me engano, é o Walker Air Force. E, enfim, e um deserto é um lugar mais do que propício para você fazer testes de coisas aéreas, né? Porque se for cair, né? Se o negócio está em teste, for cair, que caia no deserto, né? Não vai cair no meio do povão. E esse evento ocorreu 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E para quem não sabe, os Estados Unidos, né, tiveram aquela operação Clipe de Papel, no qual ele conseguiu recrutar vários cientistas nazistas, né? Alemães nazistas, para se juntar aos americanos, né, para eles sugar, digamos assim, o conhecimento deles. Não é à toa que eles conseguiram chegar na Lua por causa de um cientista alemão, né, acho que von Braun, se eu não me engano o nome dele. E, enfim, e esses nazistas, né, foram descobertos depois, né, que eles estavam estudando maneiras, né, de obter espaçonaves, né, ou naves, aviões, enfim, em forma de disco. Foram encontradas várias anotações e tudo mais, que eles tentaram fazer o teste lá, mas eles não conseguiam domar muito bem a situação. Em 1947 também é o início da Guerra Fria, né? Tava aquela tensão entre os Estados Unidos e União Soviética. Quem pode mais? Quem tem mais? Quem é um pica das galáxias? Ou seja, há N fatores que apontam, né? Não comprovam, né? Comprovar é outra coisa, mas que apontam que houve ali um teste de algum veículo aéreo. Mas muitas vezes as pessoas gostam do caminho mais fácil, do sensacionalismo, né? Foi ET, caiu ali, a gente não conhece muito bem, ET para os governos, né? No caso dos Estados Unidos, até convém, acho que as pessoas pensem realmente que é um ET, que era uma nave que caiu lá mesmo. Porque imagina, no início da Guerra Fria, solta a notícia: Estados Unidos testam um novo tipo de veículo super cabuloso aéreo. Mano, aí que ia explodir realmente a Guerra Fria. A Guerra Fria ia virar a guerra fervendo. Mas também aqueles relatos de pessoas, né, ex-militares, agentes do governo americano, que acabaram relatando algumas coisas
sinistras lá no seu tempo servindo o governo. Se eu me lembro bem, teve um major que escreveu um livro relatando que encontrou lá ETs e tudo mais numa operação ultra secreta e tudo mais. E se eu não me engano, no começo desse ano teve um ex-agente da CIA, eu acho que está com 77 anos, que, né, tá, digamos assim, ele tá vendo que tá nas últimas e acabou fazendo um vídeo revelando algumas coisas sinistras. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo ou deixo aqui em algum lugar. Verdade? Mentira, né? Como eu disse, eu não boto minha mão no fogo por nada. Pode ser verdade também, ué. Ou pode ser, sei lá, ele tá querendo chamar atenção, ou então o governo falou assim, vamos testar algumas armas cabulosas aqui, então você fala qualquer coisa de ET para desviar a atenção. Não sei, pode ser também, não sei. Eu recomendo a todos a pesquisar a respeito de um hacker escocês chamado Gary McKinnon, se eu não me engano. Se eu disse alguma merda, eu vou deixar aqui o nome dele em algum lugar. Ele é autista, né, se eu não me engano, e ele sempre ficou muito curioso a respeito dessa relação ETs e governo dos Estados Unidos e tudo mais, né? E ele conseguiu hackear os computadores da NASA, da CIA, eu acho, cara, enfim, ele conseguiu ter acesso a N documentos ultra secretos do governo americano. Ele causou um prejuízo, se eu não me engano, de mais de $1 milhão. Foi uma coisa sinistrona mesmo, tanto que ele está foragido, né? Eu não acho que ele está na Inglaterra, não lembro que país que ele está, enfim, ele conseguiu um exílio, né? E os Estados Unidos está querendo que ele seja extraditado para prender ele e tudo mais, mas enfim, ele está exilado em algum país aí que agora eu não lembro. E enfim, ele conseguiu ter acesso a esses documentos ultra secretos por, se eu não me engano, 13 meses, ou seja, mais de um ano. E ele não achou absolutamente nada de concreto. O que ele achou, se eu não me engano, foi que ele, né, relatou lá numa entrevista que ele deu, se eu não me engano. Faz tempinho que eu li a respeito, então eu posso estar falando muita merda. E se você sabe melhor aí, deixe seu comentário. Enfim, que ele relatou que eu acho que ele viu um objeto que parecia não ter sido feito por humanos, que era um objeto em forma de charuto e tudo mais, que era muito sinistro. Enfim, para quem ficou um ano, né, e um mês vasculhando documentos ultra secretos, e o máximo que ele conseguiu foi tirar isso, né, e ele nem tem certeza se realmente aquilo foi feito por humanos ou não. Pode ser uma bazuca desenvolvida ultra secreta, não sei, mas aí há aquela teoria, mas você acha mesmo que o governo vai usar computador para trocar esse tipo de informação? Vai que dá problema, vai que é hackeado, como foi o caso, né? Eles não podem usar computador, eles usam tipo papel, mensagem ultra secreta codificada, tá ligado? Pode ser também, eu não tô descartando nenhuma possibilidade aqui, né? Por isso que eu falo, eu não boto minha mão no fogo por nada. Eu não acredito, né? Eu acredito que sim, possa haver vida, né, no espaço como um todo, né? Afinal, é muito grande. Porém, né, esse negócio, essa relação de governo esconder ET, pra mim não cola. Com certeza isso gera histórias interessantes, mas como eu já disse, eu não boto minha mão no fogo por nada. Não sei de nada, eu não sei de nada. Porque eles estão me espionando, vai que eu tô falando isso e aí os Estados Unidos que, né, tem Google que tá espionando, Facebook, aí eles vêm, aí somem comigo, aí fala que é ET, que é abduzido. Mano, isso gera muita história.